Amém e amém. Eu vou fazer uma rápida apresentação do pastor Cláudio, né? Eu não pedi o seu mini currículo, mas eu vou falar do que eu for lembrando aqui e depois ele complementa e a apresentação, iniciar a palestra para os irmãos. Pastor Cláudio Ferreira foi embaixador do rei ali no Rio de Janeiro, né? Mais uma vez embaixador, sempre embaixador do rei. Continuou a sua jornada aí como conselheiro. Foi meu conselheiro indiretamente, né? Eu sei que não parece, mas eu já estava próximo ali da fase final da idade, até os 17 anos de embaixador do rei, mas em algumas programações aqui a nível estadual e também no Sítio do Sossego, tive o privilégio de estar na época com o conselheiro Cláudio e como pastor aqui no campo do Distrito Federal, foi pastor na Monte Moriá, em Santa Maria, num ministério que ocorreu em Águas Claras, pois ele fala o nome certinho, se é do ministério ali que ocorria, no auditório do hotel, e há 7 anos ele está no ministério na Espanha, e hoje na Igreja Baptista em Badalona, é isso mesmo? Então, o pastor Cláudio aí foi presidente dos homens aqui no Planalto Central também, muito contribuiu para o Ministério dos Embaixadores do Rei. E aí tenho o prazer de chamá-lo aí de amigo e que ele possa compartilhar conosco experiências e ferramentas de estudo bíblico para poder somar e agregar a vida dos embaixadores, a vida dos meninos e na nossa vida cristã, por consequência. Pastor Cláudio Ferreira com a palavra. Vale. Buenas noites a todos. Esta conversação será em espanhol, não? Segundo nosso coordenador, Wellington. Queridos, boa noite. É um prazer, uma honra para nós. Desde que quando o Wellington esteve conosco aqui, creio que tem um mês já. O Wellington já cruzou o oceano e uma vez que se cruza o oceano, ele viu que não é a única vez, será outras vezes. Uma vez que teve coragem de atravessar, então agora virá outras vezes, com fé em Deus. Como o Wellington disse, nós fomos pastores aí na Igreja Batista Monte Moriá, em Santa Maria, nosso primeiro ministério. Antes disso, eu fui presidente da União de Homens e, por quase 5 anos, coordenador dos embaixadores do rei, aí no DF. Inclusive, quando houve a terceira ONIER, a terceira Olimpíada Nacional de Inverno, que foi em Brasília, foi uma prova de fogo, confesso, receber uma quantidade enorme de conselheiros e embaixadores, e desde ali, então, eu descobri que quem dá trabalho não é embaixador. Quem dá trabalho é conselheiro. Então, eu estou vendo aqui alguns, outros sumiram, mas a liderança ela é determinante para o êxito ou não de uma organização, seja embaixadores do rei, seja mensageiras ou pastoreio. Então, nós sabemos da importância que é liderar e, infelizmente, estamos escassos de líderes éticos, líderes corretos, talvez até alguns com muito conhecimento, mas não conseguem viver o que praticam, ou melhor, não conseguem viver aquilo que eles falam, né, que pregam. Então, é um desafio para todos nós. E nós estamos aqui na cidade de Badalona, que fica ao lado de Barcelona, que é a cidade mais conhecida, né, para vocês, num projeto de revitalização de uma igreja. O Wellington comentou o nome da igreja, porque aqui eu estou numa região da Espanha que tem outro idioma, que é o catalã. Nós estamos na região da Catalunha. Então, é um outro desafio que nós temos aqui de estar revitalizando uma igreja centenária, em que tem essa questão do idioma, tem a questão de
alguns desejam o independentismo, não se consideram espanhóis, e essa é a nossa realidade. O campo missionário, ele nos traz muito desafio, e aqueles que se despertam, vão se despertar para o campo, queira Deus que alguns aqui um dia venham, como é importante entender a cultura da cidade que você pensa em ir. Como é importante você entender por que eles pensam dessa forma, por que eles veem, talvez, o evangelho diferente de como nós vemos. Então, tem sido desafiador, mas eu considero que tem sido uma escola para mim, uma aprendizagem. Então, dando essa primeira introdução, eu também sou casado com Érica, que é filha de pastor também. Temos um filho, o Caleb, que está com 17 anos, agora se preparando para a universidade. Ele é embaixador da Igreja Batista de Assis Moreira, com o conselheiro Jairo, na Central de Taguatinga. Eu era seminarista da Central de Taguatinga quando fui para o seminário. Dito isso, queridos, eu estou com a incumbência de trazer esse tópico de ferramentas bíblicas. Talvez o que eu vou compartilhar com vocês não seja algo novo, mas a palavra de Deus sempre nos diz que ela nunca volta vazia. Então, eu entendo que toda oportunidade que nós temos, ela é para crescimento. É o que eu digo sempre aqui na igreja, que nós possamos sempre ter um coração de estudante, que nós possamos sempre estar abertos a ouvir o contraditório, a ouvir questionamentos e aplicar também para que possamos crescer, né? Nada cresce na zona de conforto, tá? Então, antes de começar, eu gostaria simplesmente eu não sei quantos estão participando aqui, só rapidamente saber o nome. Eu estou vendo, vou falar o nome, e vocês me dizem a igreja de vocês, ou a comunidade, a congregação. Estou vendo aqui começar pela Rosimar. Oi, pastor. Eu estou aqui ao lado do meu pastor, que é meu esposo, Igreja Batista Ebenezer, em Taguatinga. De Taguatinga, conheço muito bem. A da QNL, tá, pastor? A QNL, pastor Flávio? Pastor Saulo. Saulo. Isso eu. Saulo, por quê? Esse é o bullying da minha infância, pastor. Faça isso não. Um prazer conhecê-los, então. Prazer é nosso. Temos aqui o Guilherme Tinoco, que esse eu conheço, né? Quando uma pessoa é muito conhecida, são os dois extremos. Ou é muito bom, ou é traquina, né? É travessura. Eu espero que seja muito bom. Então, vamos dar o benefício da dúvida, né? Da Central, grande Guilherme. Luiz Veríssimo. Não sei se ele está... Luiz Carlos, Primeira Igreja Batista de Cristalina, Goiás. IB Cristalina. Fui lá uma vez em 98. Mas seguramente continua cristalina essa igreja. Paulo Gaspar. Prazer, Luiz. Boa noite, pastor. Paulo Gaspar, IPCT. IB? CT, Igreja Batista Central do Taguatinga. Opa! Paulo Gaspar. Grande Paulo. André Santos. Boa noite a todos, graças a paz, pastor. PIB de Vitória de Santo Antão, Pernambuco. Isso tá perto. Pena. Meus avós paternos são de Gravatar. Próximo, pertinho daqui. Vitória. Você sabe que o nordestino, quando vem para a Espanha, o sotaque dele acaba sendo mais parecido com o daqui? Né? Tem o arrastadozinho. Fala ti. Muito bem. Estou vendo aqui, Grazi ou Graziella? Aqui embaixo.
FA, que é Felipe, Sabrina, não sei se podem se comunicar. São os únicos que aparecem aqui para mim, não sei se tem mais pessoas. Pastor Graças Paz, eu sou irmão de André, aqui André Santos, porque eu boto Felipe Augusto, o nome dele é André Augusto, ele bota André Santos, mas é o mesmo sobrenome. Fazendo parte da mesma igreja, PIB Vitória de Santo Antão, Pernambuco, e Grazi, ela é a minha esposa. Ela tá até tossindo aqui, tá vendo? Ela tá um pouquinho gripado, aí tá meio complicado, mas qualquer coisa ela tá escutando, ela tá logada aqui também, mas ela tá escutando também, viu? Certo. Maravilha. Boa tarde, Igreja Batista de Lagos, Portugal, Sabrina. Essa está mais perto de mim do que Pernambuco. Perto assim, estamos falando de 1.200 quilômetros, né? Lagos é Lisboa, é perto de Lisboa? Então é isso mesmo. Dá umas 4 horas de Lisboa. Certo. Ok. Eu quero aqui, depois se aparecer mais alguns se apresentar, o Wellington me solicitou aqui questão de ferramentas bíblicas. Eu queria começar com uma pergunta. Quando você ouve essa palavra ferramenta, se eu te pedisse um sinônimo para essa palavra, qual seria para vocês? Quem poderia participar aí e querer comentar? Aqui não tem avaliação de nota, ninguém vai errar, viu? Mesmo que eu tenha alguma resposta absurda, eu vou considerar que acertou, ok? Então, o que seria essa palavra, um sinônimo de ferramenta para vocês? Já que aqui o tema é ferramentas bíblicas, mas eu vou separar e só trazer a definição de ferramenta. Qual seria uma palavra, um sinônimo para ferramenta? Como? Utensílio? Não sei. Eu não ouvi. Utensílio. Perdão que eu não escutei, Guilherme. Acho que foi utensílio que ele falou. Isso, obrigado. Ok. Utensílio. Acessório. Fala. Acessório. Acessório. Mais 2 palavras. Se alguém puder contribuir. Recurso, pastor, recurso, eu acho. Não sei se serve. Método. Método. Vai falar, né? Ok. Utensílio, acessório, recurso, método. É claro que quando pensamos separadamente em essa palavra ferramenta, vem em nossa cabeça, principalmente quem já trabalhou em obra, você transformar isso no plural, porque uma pessoa que trabalha na obra, ela precisa de muitas ferramentas, né? E eu que já tive a experiência de ser servente de pedreiro, eu não sei se se usa até hoje essa nomenclatura, né? Aqui se chama paleta. Olha que interessante, né? Porque a palavra pá, aqui se chama pala. Então, daí a palavra paleta, que trabalha com pala, que é o que trabalha em obras. Então, quando a gente fala em ferramenta, já vem na nossa cabeça uma certa quantidade, e aqui eu posso aproveitar algum irmão que comentou de utensílios, de materiais, para que eu possa fazer com eficácia aquele serviço que eu fui determinado a fazer. Entende? Ou se você vai concretar botar laje, ou você vai emassar uma parede, ou você vai pintar uma parede, você vai usar as ferramentas para aquela determinada obra, determinado serviço. Trazendo para esse contexto, eu posso dizer, então, que existem ferramentas que são muito boas, mas que talvez não vai servir para aquilo que eu preciso fazer. Isso seria um senso comum para todos? Tem ferramentas que são muito boas, mas que não são para mim.
Isso seria um consenso para vocês? Só dizer um sim ou não. Sim. 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 Então, outra metáfora. Nós estamos aí numa época de campeonato mundial, entende? Então, trazendo para o nosso contexto de ferramentas. Uma equipe que está jogando, ela normalmente joga com 11 jogadores. Vamos supor que cada jogador é uma ferramenta específica, ok? Aqui, por exemplo, quando o nome dos jogadores, o atacante, ele se chama arqueiro. O goleiro é porteiro, para vocês terem uma ideia. E cada um tem uma função específica no momento do jogo. Eu posso ter o melhor atacante do mundo. Vocês concordam que se eu colocar ele numa posição que não é de atacante, ele pode ser o melhor do mundo, ele não vai render? Ele não vai conseguir fazer com eficácia a sua função? Então, eu acredito que isso fica muito fácil de entender. No nosso contexto, nós aqui estamos num curso de conselheiros de embaixadores, nós precisamos entender que nós estamos trabalhando com vidas que talvez você vai ser a primeira pessoa que vai ter contato com ele a nível espiritual, em que você vai ter a responsabilidade de trazer para essa criança ferramentas bíblicas para que eles cresçam em graça e sabedoria diante de Deus. Os conselheiros, em muitos casos, e eu conheço vários, foram os primeiros pastores desses meninos. Os primeiros pastores. Então, a nossa responsabilidade, eu, quando pensando nesse curso, eu gostaria de realmente ser bem assim, direto com vocês, para que vocês levem, eu sei que vocês levam a sério, mas que vocês vejam a importância do que é ser um conselheiro. Um conselheiro, eu posso traduzir, eu posso definir também como um mentor, como uma pessoa que ele vai, talvez, confiar coisas em você que não vai confiar nos seus pais. Eu já trabalhei em contextos em que metade dos embaixadores não eram da igreja, e os pais não pertenciam à igreja. Então, era um desafio. Como é importante nós nos prepararmos para essa função. Eu acredito que alguns já estão vivenciando isso na prática, do que é ser conselheiro ou de estar ajudando algum conselheiro mais experiente. Então, queridos, ferramenta, tudo isso que vocês falaram, a gente pode definir também como recursos, como método, como vocês colocaram aqui, mas que são principalmente instruções em que nós devemos buscar conhecimento para ajudar essa moçada, essa turma que está em crescimento, em que talvez você vai ter contato com ele só uma vez pela semana e todos os outros dias da semana ele vai estar no colégio, ele vai estar com outras amizades, ele vai estar também tendo influência da sociedade e nós vamos ter pouco tempo com eles. Então, o que eu quero reforçar a vocês é que, independente do tempo que vocês tenham com seus embaixadores, mais do que a quantidade, tenham tempo de qualidade com eles. Eu aprendi aqui no campo missionário, irmãos, que a celebrar cada conquista, por menor que seja. Então, um embaixador que entrega verdadeiramente a vida a Deus, você, na verdade, está criando, provavelmente, um futuro homem, um futuro cristão, em que vai buscar também constituir uma família cristã, e que tudo começa na base.
Nós, às vezes, ficamos preocupados muito com nossos filhos quando vão para a faculdade, pela influência disso ou daquilo. Mas nos esquecemos que o nosso poder de influência, como pais, como conselheiros, vai nessa fase até 12, 13 anos, como muito. Aquele momento ápice de você influenciar eles nesse contexto. Depois disso, é tentar administrar esse período que eles têm na vida deles. Então, queridos, ferramentas, eu gostaria de... Eu separei aqui, se vocês pudessem anotar, e no final nós vamos dar a oportunidade para vocês compartilharem. Dentro da ferramenta de estudo bíblico, para nós aplicarmos aos embaixadores, e seguramente em qualquer área, seja teológica, seja eclesiástica, e para a nossa vida ela vai servir realmente, e não ficará restrito à nossa organização Embaixadores do Rei. Claro, talvez o que eu vou falar aqui seja óbvio, mas é importante. Então, dentro de uma ferramenta bíblica de estudo da Bíblia, o primeiro recurso, logicamente, a oração, sempre vai ser essa ferramenta indispensável na vida de qualquer cristão. A oração é essa conexão que nós temos de buscar sabedoria a Deus, e a própria Bíblia fala que quem está com falta de sabedoria, peça a quem? Ao seu pastor? Peça ao seu líder? Não tem problema nenhum. Mas a Bíblia diz bem claro, peça a Deus, que dá a todos indistintamente. Então, com essa questão da oração, o primeiro recurso que vocês, é importante que tem, apesar de viver numa tecnologia, a gente tem hoje vários recursos aí na área de computador, de celular, de tudo, mas um dos recursos indispensáveis para um conselheiro é uma Bíblia de estudo. Vocês precisam ter não somente uma Bíblia, mas uma Bíblia de estudo. É uma ferramenta importantíssima. Por isso que quando eu comentei no início a palavra ferramenta, ela acaba sendo um coletivo de várias coisas que são necessárias para termos, para ajudar da melhor maneira possível nossos embaixadores do rei. Então, se eu pudesse separar aqui um recurso que nós precisamos, necessitamos ter uma Bíblia, e uma Bíblia de estudo, uma Bíblia com notas, com introduções, com mapas. Nós sabemos que quando há acampamento, congresso de embaixadores, e que existem as provas que são feitas, aqueles que são responsáveis de gerar as provas, seja de personagem bíblico, que seja de geografia bíblica, seja de estudo em determinada categoria, ou cartas paulinas, ou evangelhos, como é importante você ter um leque de opções para elaborar as provas. Então, uma Bíblia de estudo que tenha mapas, que tenha notas, que tenha, como a gente chama no Brasil, às vezes falta, notas de rodapé, é muito importante. Ah, pastor, mas tem tanta Bíblia de estudo, qual é melhor, qual é pior? Bom, eu não sei como está a realidade hoje, mas nós sabemos que tem muita Bíblia de estudo, mas é uma Bíblia de estudo, como eu posso dizer, intencionada para determinada denominação. Então, eu não estou falando dessas Bíblias que tem uma corrente ou mais pentecostal, ou mais conservadora. Então, eu estou falando de uma Bíblia de estudo panorâmico, em que tem ali os mapas. Eu tenho uma Bíblia, por exemplo, do Brasil Antiga, que no final dela eu tinha todas as viagens de Paulo, os percursos que andavam outros discípulos. Então, uma ferramenta bíblica muito importante para ajudar nossos embaixadores é ter uma Bíblia de estudo. E aí, claro, provavelmente aí tem muito mais opções do que aqui. Então, como um conselheiro acaba sendo, como eu falei, exercendo a função até de um pastor, e muitos pastores hoje, como eu,
fui um conselheiro e, sem saber, Deus nos estava preparando para o campo missionário e para pastorear a igreja, eu não tenho dúvida que uma das ferramentas, já falando nesse contexto, que Deus usou em minha vida foi a organização Embaixadores do Rei. Então, queridos, primeiro recurso que eu gostaria de recomendar a vocês: tenha uma Bíblia de estudo. Ah, pastor, mas eu já tenho no celular. Sem problema. Mas se eu pudesse recomendar, tenha uma de papel, né? Eu tenho essa aqui, por exemplo, eu separei aqui uma. Ela é a versão mais usada aqui na Espanha, e que diz aqui, Bíblia Temática de Estudo, né? Que é estudo. Então, aqui tem vários comentários, as introduções de cada livro, em que contexto foi escrito determinada sermão, determinada profecia, sermão não, determinada história. Então, fica aí essa recomendação para vocês, tá? Então, primeiro recurso, dentro dessas ferramentas, uma Bíblia de estudo, que poderá ajudar vocês na elaboração de estudos em diversas áreas. Por exemplo, como é importante a gente estudar. Eu vou aqui colocar 2 versículos em que consta a mesma palavra, e eu gostaria de que vocês, antes da gente partir para o segundo tópico, pudesse definir para mim qual a diferença de um versículo para o outro. A Bíblia diz, na carta, se não me engano, de Romanos, eu não anotei aqui, a Bíblia diz que não há um justo, nenhum sequer. Ok? Isso está muito claro na Bíblia, que não há um justo. Mas você vai no outro livro da Bíblia, e existe um versículo que vai falar que a oração do justo pode muito em seus efeitos. E aí você fica, e agora? A Bíblia está em contradição? Porque a Bíblia diz que não há nenhum justo, nenhum sequer. E esta mesma Bíblia diz também que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Mas como a oração do justo pode muito se não há um justo, nenhum sequer? Quem poderia compartilhar conosco aí esse entendimento? Para a gente partir para o segundo tópico. Nessa questão de entendimento, boa noite a todos, graças e paz. Boa Nessa noite. questão de entendimento, eu acho que aí já está se referindo aos justificados por Cristo, né? No caso, uma oração de um justificado por Cristo vale muito mais os seus efeitos. Eu entendo assim, entende? Certo. Já subiu até as palmas, né? Talvez a pessoa que colocou palmas falou assim, ufa, me livrou, né? De responder. Mas o querido irmão está correto. Quando a gente fala do justo, é porque nós fomos justificados por Deus, entende? Pelo único que poderia justificar-nos. Mas justo por natureza não somos. Então, não é que está errado a Bíblia dizer que a oração do justo pode muito, porque uma vez justificados por Deus, né, a gente pode ter esse entendimento claro. Mas parece até uma resposta simples. Mas dependendo de um novo na fé, de uma criança que está começando na embaixada, aquilo que é simples hoje para nós, mas um dia também foi difícil responder. Foi difícil responder. É a mesma coisa de eu dizer assim, porque Deus amou o mundo, né? De tal maneira, não é isso? Deus amou o mundo. Aí tem um outro versículo que fala, não ameis o mundo e nem o que nele há. Aí pronto, de novo eu vou ter um outro problema. Deus amou o mundo. E a mesma Bíblia diz, não ameis o mundo. Isso, talvez, para nós, é uma pergunta já resolvida. Mas para o embaixador, para o menino, ele não vai conseguir definir.
Então, como é importante ter uma Bíblia de estudo, e claro, voltando aqui a essa comparação, porque Deus amou as pessoas, Deus amou o mundo, está se referindo a nós seres humanos, né? E não ameis o mundo são as coisas e aquilo que o mundo pode oferecer que vai nos afastar do Senhor. Acredito que fica muito claro isso aí, mas fica claro para você, para mim, que já talvez numa caminhada de fé há muitos anos, então nos ajuda. Então, queridos, como é importante separar uma Bíblia de estudo com temáticas e isso vai nos ajudar muito a ajudar aos embaixadores do rei. Eu costumo dizer aqui o seguinte: eu só posso dar aquilo que eu tenho. Por mais boa vontade que eu tenha, talvez, numa determinada área, mas só boa vontade não vai resolver, muitas vezes, o problema. Então, buscar conhecimento, a gente tem que estar sempre aberto a isso. É verdade que existe diferença entre conhecimento e sabedoria. Conhecimento, informação, hoje todo mundo tem na ponta do celular. Sabedoria vem de Deus. Então, ser sábio e buscar conhecimento é algo que vai agregar muito na nossa caminhada como conselheiro de embaixadores do rei, tá? Então, primeiro recurso, uma Bíblia de estudo para nos ajudar nesses desafios que seguramente virão pelos embaixadores do rei, pelos meninos. Segunda ferramenta, o segundo recurso, o segundo método, o segundo utensílio, já usando aí as palavras que os irmãos compartilharam, comparar sua Bíblia com outras traduções. É bom ter Bíblia com outras versões também. Ah, pastor, mas tem versão que não dá, não. Eu não aceito. Tá tudo bem, mas é importante que você tenha. É importante você saber de algumas coisas até para combater. Porque muitas vezes você diz assim, eu não concordo com isso. E aí a pessoa responde, mas você não concorda por quê? Não sei, eu só não estou de acordo. Isso é muito raso, isso é muito pouco. Nossas crianças hoje não estão mais satisfeitas só com o que não pode ou pode. Eu não sou tão velho assim, mas eu lembro da criação do meu pai. Meu pai dizia não é não, sim é sim. Hoje é difícil. Você só quer explicações. Então, isso nos força também a adquirir conhecimento e vocês podendo ter outras traduções, isso nos ajuda muito. Eu lembro, aí no Brasil, até deixei aí, existe uma Bíblia que se chama A Mensagem. Eu nunca usei na pregação, porque, inclusive, teve uma polêmica na época, que, se não me engano, quem escreveu foi Eugênio Peterson, e ele veio a público dizer que, na verdade, a Bíblia dele não era uma nova versão, e sim uma paráfrase. Ou seja, é como se fosse uma Bíblia já comentando o que estava nos textos bíblicos e sagrados. Mas eu tenho. Eu procurava ver, e às vezes eu achava algumas palavras um absurdo. Mas, enfim, se aparecesse uma situação que eu tivesse que divergir, combater, apoiar ou não, eu já tinha também um certo conhecimento. Eu tenho essa Bíblia aqui também que eu separei. Essa é uma Bíblia que quase não se usa aqui também nos púlpitos. Chama Santa Bíblia Promessas. É uma versão muito diferente das que nós estamos acostumados aqui. Eu não sei dizer para vocês aí qual seria uma Bíblia aí de uma versão tão diferente. Eu lembro que a gente tinha João Ferreira de Almeida atualizada, revista e corrigida, nova versão internacional, essas que eu me lembro que tinha aí. Provavelmente há muitas outras. Então, e algumas que talvez são bem, bem diferentes do que nós estamos acostumados. Mas quer um conselho? Tenha. Compare. Você pode não usar para ler diante do público ou diante dos seus embaixadores, mas você pode fazer uma comparação e isso te ajudar a criar uma palavra que fique de fácil entendimento às pessoas. Nós somos
Muitas vezes, quem é antigo de igreja, quem é de berço de igreja, não sei aqui quem ainda pegou o cantor cristão, né, que a gente só cantava cantor cristão, e eu lembro de um hino que dizia assim: se das vidas vagas procelosas são. Rapaz, a palavra procelosa, para quem está chegando, talvez vai pensar que é um palavrão, né? Porque, que é isso? Porque tem palavras que parece que só se fala dentro de um contexto de igreja. É o linguajar igrejeiro. Então, se você buscar... Não, mas a Bíblia, isso quer dizer que se das vidas vagas, as ondas agitadas são... Opa, agora eu entendi. Então, como é importante, já que eu estou aqui falando para um público de líderes, buscar conhecimento. Não é desvirtuar ou sair da doutrina sã, como a gente costuma dizer aqui, mas é importante você ter várias traduções para fazer comparações. Eu vi que o irmão aqui postou também Bíblia Viva, é isso? Enganado? Aí também que seria outra versão. Então, primeiro recurso é uma Bíblia de estudo, tá? De panorama geral. Segundo, ter várias versões, é positivo, né? Para até preparar os meninos em algum tipo de prova. A terceira ferramenta que eu gostaria de passar para vocês é ter um livro de concordância. Concordância em que você tenha, por exemplo, alguma palavra-chave que você quer estudar. Então, você vai ver, por exemplo, fé. Aí você vai ver todos os versículos bíblicos que tem a palavra fé. E aí, dentro desse contexto, você pode ver que vai estar falando de uma maneira diferente a respeito da graça. Por exemplo, eu separei aqui alguns textos bíblicos para dar para vocês que fala que pela graça sois salvos, né? Então, deixa muito claro que a salvação não é por obras, para que ninguém se glorie, né? Então, a Bíblia diz, por a graça sois salvos. Romanos 5:20 fala sobre graça num outro contexto. Tito 2:1. Então, ter também uma Bíblia que seja um livro de concordância, em que você quer estudar uma palavra X de um versículo, você vai procurar saber em que contexto a palavra amor. A palavra amor tem vários textos. Agora, se eu disser para vocês que na Bíblia fala mais de dinheiro do que de amor, vocês acreditam ou não? Pode acreditar, é verdade. Tanto, isso foi uma preocupação tão grande naquele contexto, que, inclusive, a palavra dinheiro é paralelo e considerado um Deus. Não dá para adorar a Deus e a Mamon. Então, a Bíblia fala muito de dinheiro. Se você souber e quer fazer um estudo profundo a respeito desse tema, uma concordância bíblica vai te ajudar sobremaneira. Tá? E eu falo isso, queridos, porque os embaixadores do rei, se não me engano, eles começam com 7, 8 anos agora, ou 9. Essa idade é uma idade de esponja. Eles vão captar muito mais rápido os ensinamentos. Chegando à fase da adolescência, essa atenção, esse déficit de atenção, ele vai aumentando o déficit e vai diminuindo a atenção, que é natural da idade. Tá? Então, se você puder ensinar o quanto antes, eles já vão crescer com essa maturidade da importância de ter prazer em ler a palavra de Deus. Então, eu cresci num contexto de embaixadores do rei, dando meu exemplo, e eu aprendi a amar a Bíblia. Eu aprendi desde cedo, e eu confesso para vocês que eu decorava versículos, estudava muito para ganhar medalha. Eu aqui confessando o pecado. Mas aí que está a isca. Uma vez que aprende, não esquece. Não esquece. E você vai aplicar isso por toda a vida. Quantas vezes eu estou pregando, que aqui é predicar, né? Depois aí eu quero ver quem vai aprender 5 palavras em espanhol aí para ganhar um prêmio aí que o Edson disse que vai dar. Tá?
Então, pregar e predicar. Quantas vezes eu estou pregando e eu tenho um guion, um esboço, mas às vezes vem um versículo bíblico de memória que não está escrito ali, mas que casou com o texto. Não é porque eu memorizei ali na hora, foi na época de embaixador do rei. Então, isso para mim é um tesouro precioso.